Mas e a máxima de que quem iniciou foi a Rússia? Porque, assim, sobretudo, né? E aí sem tomar partido, mas assim, pensando lá, cara, tá bom, vamos lá, tudo que você falou aí, entendi. Por que a Rússia iniciou? Por que chegou a esse ponto? O cálculo não foi feito? Assim, os Estados Unidos, ele é capaz de sancionar economicamente e pagar a China, como você colocou que sim, é possível, embora pague também os Estados Unidos. Tá, sabendo disso, para que esse start? O que explica isso? São vários motivos, tá? Se fosse uma coisa só, que nem o pessoal fala que é o gás, seria facilmente resolvido em 2, 3 reuniões. Mas é uma somatória de fatos. Só que o que mais tem destacado é o fator de uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Sim. Se a Ucrânia entra na OTAN, o que acontece? A Ucrânia ela fica diretamente exposta no que a gente chama de núcleo russo. O que é o núcleo russo? É a parte mais sensível do Estado russo. É onde fica maior parte da população russa, onde fica a maior parte da indústria russa, a economia russa, as universidades russas, a produção intelectual. É a parte principal, é o núcleo, a parte vital deles. Aqui no Brasil seria mais ou menos como o eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, mais ou menos, né? Então, assim, você pega esse núcleo russo, que é a parte mais sensível deles, e você tem um ator como a Ucrânia ali, junto com uma organização que é hostil à Rússia, ou pelo menos o Kremlin, né, as lideranças russas leem dessa forma, que eles são hostis aos russos, põe a Rússia numa situação de que ela sempre vai estar numa condição de desvantagem em negociações diplomáticas. Sempre. Especialmente se a Ucrânia eventualmente servisse como ponte para, sei lá, os Estados Unidos colocarem armamentos nucleares lá. Sim. Né? Porque aí são questão de dispositivos nucleares saindo da Ucrânia para atingir Moscou, São Petersburgo, Volgorod e outras cidades russas ali que são muito importantes, e levar 2, 3 minutos. 2, 3 minutos não dá nem tempo de pegar o Putin pelo braço e jogar ele num bunker, não dá. Né? Então isso ia mudar o nível russo tão grande que eles iam ficar numa situação defensiva. E além disso, o outro fator é que a Ucrânia fica do lado de uma área muito sensível e problemática da Rússia, que são a região do Cáucaso, que fica no sul da Rússia, que é a região onde a gente teve a guerra da Chechênia nos anos 90. Tem um problema de extremismo islâmico lá, foi mais ou menos resolvido na base, digamos, literalmente do mensalão. Tá? O governo russo paga mensalão para o clã de um grande líder lá, chamado Kadyrov. Estão bancando a mesadinha para ele, para poder manter o extremismo quieto. Tem funcionado. O que é comum também em outros eventos, né? Afeganistão, e lá da mesma forma, né? Isso é normal. Eles vão lá, imprimem dinheiro e joga dinheiro e dane-se, tá nem aí. Os caras querem dinheiro, imprime essa porcaria e joga. Dinheiro é fácil de imprimir pro governo. Né? Mas tem funcionado. Só que ainda, você imagina numa situação onde o governo russo não tem mais condições de bancar essa mesada. E aí fica ali do lado dessa área sensível. E é uma área que tem grande produção de petróleo, mais um pouco ao norte, já entrando no núcleo russo, tem uma grande produção agrícola também. Então, assim, é um risco deles que os estrategistas russos entenderam que a perda da Ucrânia pode gerar um efeito cascata, um efeito dominó, que no futuro poderia deixar de fazer com que a Rússia deixasse de existir. Agora, a questão é verdade ou não é? É uma leitura russa paranoica? Os russos estão exagerando ou tem fundamento? Saber. Eu vou te devolver a pergunta da mesma forma. Então, sendo isso verdade, por que a OTAN querendo essa aproximação da Ucrânia? Por que a Ucrânia indo para a OTAN, sabendo que a Rússia poderia reagir? Esperava-se então que não. Então, a Rússia não vai ter a ousadia de pá. E sim, foi lá e pá. Então, aí é aquilo. Até aqui que eu falei. Porque são os dois lados. Então, aqui até o que eu falei é quando o pessoal fica falando que eu tô torcendo pra Rússia. Pô, Adeliano, você tá torcendo pra Rússia, então você tá colocando a Rússia como vítima. Não, porque agora tem um outro lado. É porque nesse ponto, a Rússia ficou sem opção. Do ponto de vista deles. Exato. Assim, quando a gente comunica isso, não, olha só, veja bem. A OTAN, a Ucrânia na OTAN poderia ter esse reflexo, isso. Aí todo mundo que tá em casa, entendi. Então a Rússia não teve opção. Tá, beleza, aí vamos pro outro lado. Agora que o bicho pega. A questão da OTAN, por quê? Ela não invadiu. Ela foi convidada pelos outros países para irem, né, para entrarem para a OTAN.
Polônia quis entrar. Então, assim, todos esses países que entraram na OTAN, eles entraram por livre e espontânea vontade. Sim. Tal como a Ucrânia também estava namorando a OTAN por livre e espontânea vontade.